Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 de maio de 2020, sexta-feira, nós teremos a nossa aula de ciências. Para a nossa aula de hoje, vocês irão precisar de alguns materiais: livro de ciências, o caderno de ciências e o seu estojo. Vamos lá? Dando continuidade aos nossos estudos sobre os animais vertebrados, hoje nós iremos iniciar 3 grupos de animais vertebrados. E esses 3 grupos, eles têm características bem diferentes entre si. Vamos conhecê-los? Como a prof falou para vocês, os animais vertebrados, eles possuem características bastante diferentes entre si. Por isso, crianças, eles costumam ser separados em outros grupos, que reúnem animais com características ainda mais peculiares. Então, hoje nós iremos estudar os 3 primeiros grupos de animais vertebrados: os peixes, os anfíbios e os répteis. Crianças, agora peguem o livro de ciências, abram na página 34, coloquem a data de hoje, 22/5/2020. Se você desejar, você pode pegar a sua caneta de destacar texto e sublinhar as informações que você achar importante, que você achar curiosa sobre o primeiro grupo que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Peixes. Os peixes podem ter muitas cores, tamanhos e formatos. Eles vivem em ambientes aquáticos, isto é, em mares, rios, lagos ou represas. A respiração é feita por brânquias, que são estruturas que absorvem o gás oxigênio da água. A maior parte dos peixes tem o corpo coberto de escamas e suas nadadeiras ajudam na locomoção embaixo da água. Então, crianças, nós temos ali 4 imagens. A primeira é o pirarucu, que vive em rios na região amazônica. Bem no cantinho da imagem, do alto do lado esquerdo, nós temos ali a medida. Qual é o tamanho real desse animal? Então, o pirarucu, ele pode chegar a medir até 2 metros. Grande, não é? Ao lado, nós temos o tubarão-martelo, que vive em mares brasileiros. E aí, qual será que é o tamanho do tubarão-martelo? Observem lá na gravura. Até 4 metros de comprimento. E observem as nadadeiras do tubarão-martelo, como são diferentes das nadadeiras do pirarucu. A seguir, nós temos a barracuda gigante, que vive no Oceano Atlântico. A barracuda gigante, ela pode ter até 1 metro de comprimento. E por fim, nós temos a moreia negra. É um peixe marinho que se abriga em tocas. E o tamanho da moreia negra pode chegar até 60 centímetros. Ou seja, 60 centímetros é menos do que 1 metro. Como vocês já sabem, os animais vertebrados possuem a coluna vertebral. Então, agora, crianças, vocês irão pedir ajuda de uma pessoa adulta da sua casa e você vai pedir para que essa pessoa fique em pé.
de costas para você. Aí você irá deslizar os seus dedos para cima e para baixo nas costas dessa pessoa, com bastante calma. Você vai deslizar os seus dedos e aí vocês vão perceber a presença da coluna vertebral. Depois que você fizer isso em uma pessoa adulta, peça para que ela também faça nas suas costas. Deslize os dedos nas suas costas para que ela também perceba a sua coluna vertebral. E aí, será que os peixes têm coluna vertebral assim como nós? Converse com alguém da sua família. Crianças, agora é hora de registrar no caderno de ciências. Então, vocês irão pegar o caderno de ciências, vão pintar uma linha após a última atividade, vão escrever o cabeçalho completo com letra legível e com muito capricho. Não esqueçam de colocar Toledo, 22 de maio de 2020, o nome da nossa escola, sexta-feira e o seu nome completo. Depois de completar o seu cabeçalho, pule uma linha e escreva o seguinte título: Curiosidades sobre os animais vertebrados. E em seguida, copie a pergunta de número 1. Cite 3 características que os peixes têm que os seres humanos não têm. Essa é muito fácil. Eu só quero 3 características, mas se você souber mais curiosidades e características que os peixes têm que o ser humano não tem, você também pode registrar. Se você não lembrar, pesquise lá no seu livro de ciências, ou ainda você pode pesquisar na internet. Combinado? Vamos agora estudar um pouquinho sobre os anfíbios. Livro, página 35. Lembrando que você pode destacar o que você achar interessante nesse texto. Sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas fazem parte do grupo dos anfíbios. A palavra anfíbio quer dizer 2 vidas. Isso porque muitos dos animais desse grupo vivem dentro da água enquanto são filhotes e nessa fase respiram por brânquias e se locomovem nadando. Quando se tornam adultos, porém, passam a viver mais tempo no ambiente terrestre e a respirar principalmente por pulmões. A pele dos anfíbios também participa da respiração. A locomoção dos anfíbios é diversa. Alguns saltam, outros andam e outros ainda rastejam. A maioria deles se alimentam de animais. Os girinos, como são chamados os filhotes aquáticos de alguns anfíbios, comem plantas. Estudantes, agora nós temos 2 imagens de 2 anfíbios. O primeiro é de uma salamandra. A salamandra, ela anda sobre o solo e ela tem 4 pequenas patas. Vamos observar o tamanho real de uma salamandra? Observem do lado esquerdo no alto. 15 centímetros. Você pode pegar a sua régua e verificar. 15 centímetros. Esse é o tamanho real de uma salamandra. Ao lado, nós temos uma perereca. A perereca de olhos laranjas. Elas se fixam em superfícies porque têm ventosas.
Ventosas, estudantes, são estruturas adesivas nas pontas dos dedos. Que interessante, não é mesmo? Observe bem lá na imagem as ventosas. E o tamanho de uma perereca de olhos laranjas pode ser de 5 centímetros. Pegue sua régua e pesquise lá, 5 centímetros. Esse é o tamanho real de uma perereca de olhos laranjas. Agora, crianças, nós vamos ler um texto que tem informações bem curiosas. Vamos acompanhar com a prof? Sapos, rãs e pererecas não bebem água como os humanos. Eles absorvem a água através da pele. Algumas espécies, quando têm sede, procuram ficar em contato com as folhas das árvores ou de outras plantas que ficam molhadas pela chuva ou pelo orvalho. Elas também podem retirar a água do próprio ar úmido das florestas. Olha que texto curioso! E aí, terceiro ano? Vamos responder a pergunta? Como a água entra no corpo dos anfíbios, então? Pela boca? Pelas brânquias? Ou pela pele? Marque um X na resposta correta. Livro, página 36. Agora iremos estudar um pouquinho sobre os répteis. Acompanhem a leitura com a prof. Tartarugas, lagartixas, jacarés e serpentes são exemplos de répteis. A palavra réptil significa aquele que se arrasta. O grupo recebe esse nome porque muitos dos animais que o compõem se locomovem arrastando o corpo no chão. Mas há também répteis que andam ou nadam. Há répteis que vivem em ambientes aquáticos e répteis que vivem em ambientes terrestres. A maioria tem a pele coberta de escamas. Além dessa proteção, os jacarés têm placas duras e os jabutis e tartarugas têm uma carapaça. Vamos observar as imagens, crianças? A primeira é o corpo da sucuri. A sucuri é uma cobra, e o corpo dela é coberto de escamas e ela se arrasta e passa parte do tempo dentro da água. Vamos verificar o tamanho de uma sucuri? Vejam lá, 4 metros. Logo abaixo, nós temos as conhecidas lagartixas e elas trocam de pele ao longo da vida. Elas andam com muita rapidez. Observem aquela imagem, crianças. Olhem só. A pele velha desta lagartixa está se soltando do corpo dela. Ou seja, ela está trocando de pele. E ela pode medir até 7 centímetros. Ao lado nós temos o jabuti-piranga, que anda lentamente, mas tem uma carapaça muito dura. E o tamanho do jabuti-piranga pode chegar até 35 centímetros. Os répteis, estudantes, eles respiram por pulmões e eles absorvem o gás oxigênio do ar, assim como nós. Os que vivem em ambientes aquáticos, ou seja, na água, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Olha que interessante! A maioria dos répteis se alimentam de outros animais. Quanta curiosidade! Vamos agora para o exercício 3. Sabendo de tudo que nós estudamos, vocês agora irão sublinhar. Sublinhar é passar um traço
abaixo da alternativa verdadeira. E no caderno, você vai reescrever e corrigir a alternativa que for falsa. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: serpentes e lagartixas pertencem ao grupo dos répteis. Se você acha que esta frase está verdadeira, você vai sublinhar embaixo dela, vai passar um traço embaixo da frase. Letra B. As tartarugas são aquáticas e absorvem o gás oxigênio da água. Será que as tartarugas, elas absorvem o gás oxigênio da água? Será que elas são aquáticas? Quem tiver dúvida, pesquise no texto. E letra C. Os répteis vivem em ambientes aquáticos e também terrestres. Verdadeiro ou falso? Então, estudantes, vocês vão ler novamente essas 3 informações. Aquela que for correta, você vai fazer uma linha embaixo da frase. Você vai sublinhar e você pode até colocar um V de verdadeiro. Agora, se você descobriu que tem alguma das alternativas que é falsa, você vai escrever lá no seu caderno de ciências, mas corrigindo. Ou seja, você vai transformar esta informação em verdadeira. Combinado? Bom trabalho! Até a próxima aula, estudantes. Beijos, se cuidem!